E eu acho que essa conexão, briga. A galera busca isso. Na nossa área, ainda mais. Não tem como você dar aula de natação remota. Não tem como você ir na academia remotamente. Você vai fazer o... Né? Você precisa estar lá no lugar. Então a gente tem uma natureza muito... Então o pessoal busca isso. Só que essa conexão, do jeito que a gente traz, o swim party, isso, aquele outro, é simplesmente para deixar um clima leve, para justamente a pessoa se sentir à vontade e consumir melhor e absorver mais. Então ele tem um clima muito... Eu sinto que pelo abraço e os agradecimentos ao final do evento, você sente que valeu a gasolina. Sejam bem-vindos ao Atitude Podcast, ou Atitude Pod, mais simples, né? Com o meu co-host aqui, Luiz Gustavo Borges. E aí? Aqui a gente nada de braçada no empreendedorismo, é isso? Isso aí, porque a gente é nadador e empreendedor. A gente nada empreende e hoje a gente tem um grande convidado aqui. Eu já apresento o nosso convidado, mas antes do início, falar da nossa grande parceria para esse podcast, que é a vita.com.br, vitacomh.com.br. Se você quiser viver mais, viver melhor, mais longevo, com Vita, né? Isso aí. Além de ser um grande parceiro do nosso podcast aqui, é uma empresa que a gente investe e que a gente acredita. Então, vita.com.br, só clicar, tá o link aqui? Dá para pôr o link? Cadê? Link aqui. Coloca a vinheta aqui do vita.com.br, uma empresa que trabalha com a sua saúde, com suplementação e pode te ajudar bastante, né? É só pesquisar lá e ver o que está rolando. Vamos nessa? Vamos. Mais um podcast aqui, hoje com um grande convidado, Rodrigo Vidal. Nosso grande convidado aqui. Prazer, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de negócios, né? Falar de negócio, falar de uma série de coisas aqui. O Rodrigo, hoje ele é o nosso grande capitão da metodologia, toca a metodologia MGB, empresa que eu sou sócio, mas veio de outro segmento, né, Rodrigo? Veio de várias outras áreas. Você já deu umas voltas no quarteirão? Já deu umas voltas. Quando eu falo pro Luiz Gustavo, ele vira para mim e fala assim: e esse aí, já deu algumas voltas no quarteirão? Já. Já deu umas enxadadas, achou umas minhocas. Por aí. Então a gente... Já rodei bastante. Poxa, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer. E falar um pouquinho de mim é engraçado. A história a gente só vai ligando os pontos depois que acontece o próximo passo, né? Sabe o que é legal dentro da nossa história, né? Você tá há 2 anos e meio na metodologia e eu tô já há 20 anos, né? A gente vai fazer 20 anos esse ano. E quando o Rodrigo veio, filho, foi uma busca, a Michael Page nos ajudou, né? O Ricardo Basaglia, a empresa, fez a seleção, e foi uma seleção assim, interessante, legal, longa, né? E quando a gente se conheceu, a gente tinha marcado uma reunião ali perto do escritório, do antigo escritório, né? E a gente fez uma conversa, era uma conversa de 1 hora. Aí começou a chegar 1 hora e papo vai, papo vem, e o Rodrigo desse jeito, vocês vão conhecer um pouco mais hoje. e de repente começou a bater, eu falei, cara, a gente marcou 11 horas. Era né? Da 11 a meio-dia. 11 a meio-dia. Você não tá com fome, não? Vamos almoçar? Você olhou, não sei se você tinha alguma coisa marcada. Peraí, não sei. Posso. Né? Desmarcou qualquer coisa que tinha ali. É verdade. A gente foi no restaurante do lado ali, ficou umas 3 horas, né? E aí eu lembro que eu saí da nossa conversa, né? E liguei pro sócio, porque achar uma pessoa boa, que tem fit, né? Fit cultural, que pensa assim, parecido, né? Não que pense igual, né? Tem que pensar diferente. Aí eu ligo pro sócio e falo assim, cara, não vou falar nada, mas converso com esse cara. Porque eu vinha fazendo briefing com alguns, né? E passava poucos pros sócios, né? Pros outros sócios. E quando esse fit foi legal, porque você vinha de um mercado diferente, de uma pegada legal, né? O viés do marketing, né? Queria que você contasse um pouco essa história. E quando você veio de um mercado que era mercado de seguros, né? Seguros. Pra metodologia, você era um cara de marketing que foi pra operação, que depois tá tocando um negócio aquático, né? Mas é uma empresa, né? É uma empresa. E que tem muita coisa em comum. Eu acho que esse é o grande link, né? O funcionamento da operação. Independente do produto, do serviço, né? Acho que o dia a dia é isso. Operação são pessoas, né? Então, como olhar para essas pessoas, como organizar essas pessoas é que tá o grande segredo. Mas voltando um pouquinho no tempo, né? Minha formação é marketing, publicidade e propaganda. Eu achava que eu ia ser o novo
Washington Oliveto. Esse era meu sonho quando eu entrei na publicidade e propaganda. Você sabe quem é o Washington? Não. Olha os jovens. Eu já ouvi falar dele. Isso, um grande publicitário, né? Um cara realmente visionário. Faleceu ano passado. Faleceu ano passado. Um grande nome, talvez o maior nome da publicidade. E na minha época ali, tem uma história do Washington que dá pra contar. Você queria ser Washington... Rapidinho, tá? Claro. O Washington Oliveto foi... Quando eu tava indo pras Olimpíadas de 92... ele perguntou para Hortência, o Washington. Ele falou assim: Hortência, quero patrocinar um atleta. Quem que eu patrocino? E aí a Hortência falou: Gustavo Borges. Tinha 18 anos, né? Um ano antes das Olimpíadas. Aí o Washington me liga pro meu pai ali e fala assim: vem aqui que eu quero patrocinar vocês. A gente foi lá no escritório dele, depois a gente foi almoçar no restaurante que ele gostava, Rodeio, sei lá onde que era, que ele gostava. Aí ele virou e falou o seguinte: Gustavo, vou te patrocinar durante 1 ano. E ser $1.000 era na época. E você não precisa fazer nada. Eu falei assim: não precisa fazer nada? Que pegadinha é essa? Não precisa fazer nada. Quando você ganhar a medalha olímpica, você volta aqui, isso é 1 ano antes das Olimpíadas, você volta aqui e tira uma foto com a camisa da W Brasil e traz sua medalha pra gente ver. Eu falei assim: fechou. Meu primeiro patrocínio que eu não tinha que fazer nada, só ganhar. Era 1 ano $1.000 ou por mês? $1.000 por mês. Ah, tá. Legal. Era bom, hoje o dólar tá 6 aí, né? Hoje 6, seria, mas só uma curiosidade sobre o Washington. Então, mas era um cara diferente, né? E eles faziam umas propagandas animais. E aí, pra mim, a publicidade encantou. Eu nem sabia o que era marketing na época. Eu estudei, fiz escola pan-americana de arte. E aí, logo no primeiro ano, eu percebi que não era a minha praia. Que o meu negócio era muito mais o planejamento, o marketing e tudo mais. Então, eu acabei indo pra esse caminho. Fui para vendas, fui para uma empresa multinacional, acabei indo para a área de vendas, planejamento. E aí acho que vendas é uma escola fantástica, né? Você aprende a ter muita resiliência ali do não, o cold call, a prospecção. Você vendia o quê? Eram projetos de telecomunicações, então era um ciclo de venda de 1, 2, 3 anos. Nossa. Então era uma prospecção muito longa, várias reuniões. O escopo do projeto era super detalhado, as propostas tinham 200 páginas. Tem gente que reclama de 3 meses, né, para vender. Exatamente. E naquela época, qual que foi o maior ensinamento de um ciclo de vendas tão longo? Eu acho que para mim é essa resiliência. E o planejamento, né? Porque o vendedor que vende o ciclo de venda de uma semana, o cara prospecta e vende e fecha a venda na semana, já vê a comissão na semana que vem, no mês seguinte. Para você ter um pipeline com vários negócios que você vai fechar daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, daqui 5 anos, se você não tiver organização, a coisa não funcionar redondinha, você tá perdido, né? Como vendedor, né? A renda ali variável, ela não entra. Ou você fica desesperado, ansioso e acaba fazendo besteira, tal, né? Ou saindo da empresa. Então, conheci muitos vendedores de venda de alta complexidade. Eu era super jovem, então aprendi com esses caras que eram vendedores, mas que tinham a tranquilidade de fazer essa venda. Quando você fala isso, a característica na entrevista é o cara ter uma paciência insana. Porque a hora que o pagamento vem da venda, né, a hora que ele efetiva, o cara tem que ter aquela... Exatamente. Aquela tranquilidade então, cara, você tem paciência? Tenho. Né? Aí você tem que entender na entrevista até para ver se o cara... Ou a experiência que ele já teve, né? Exato. Porque na complexidade... Eu lembro a gente estava no encontro internacional e o Bush fez a palestra dele, né? E a gente já vai falar de metodologia, tudo do negócio que a gente está hoje. E ele falou assim, cara, eu levei 6 meses para fazer a primeira venda. Né? Foi uma coisa assim, Sim, né? Eu fiquei 6 meses sem vender e depois eu bati o recorde da empresa nos 6 meses seguintes. Olha que louco. O cara fica 6 meses e também não era uma venda tão complexa assim, não era uma venda de 1 ano e meio, 2. Salesforce? Eu não sei se o exemplo que ele deu era na hora. E aí ele fica 6 meses, aí depois que ele faz uma venda, criando esse pipe, criando um relacionamento, aí a coisa começa a acontecer. Exatamente. Fazendo a mesma coisa. Sim. Porque a venda complexa é muito relacionamento, né? Muito relacionamento. Porque às vezes você precisa não convencer, mas conscientizar vários stakeholders que faz sentido para a empresa. Que era, você estava vendendo uma coisa, qual que era o ticket que você vendia?
Não, era contrato milionário, de milhões. milhões. Você fazia um contrato de 5 anos. Então. Né? Então, um contrato que às vezes envolviam 500 pessoas, 1000 pessoas que iam trabalhar naquele contrato. E no livro do Spin Selling, que é um livro que você me recomendou, que eu gostei muito, que o nosso time comercial inteiro já leu lá do grupo Gustavo Borges, ele fala que quando você tem uma venda muito complexa, uma venda consultiva, os gatilhos mentais não funcionam. Você ficar pressionando, você abaixar o preço, as coisas não funcionam. Você precisa conscientizar a pessoa que a dor dela não mudar é muito maior do que o benefício... Não, é muito menor... Não, desculpa. A dor de não mudar é muito grande e que o benefício que ela vai ganhar de assinar o contrato vai ser muito grande, maior do que isso. Então você tem que conscientizar a pessoa. Né? E não dá para confundir ou misturar muito o high ticket, o ticket muito alto, com a venda complexa, que às vezes é uma venda de baixo ticket, só que não tem... Super complexo. O caso da MGB, da metodologia do Gustavo Borges, é um caso desses, né? Porque você vende um ticket ali de 30 mil reais, 40, ele vai investir de 25 a 50 mil reais por ano. Só que é um impacto de uma decisão que tem uma complexidade gigantesca. Exatamente. Quase igual o cara tomar uma decisão de 3, 4, 5 milhões de dólares, reais ou dólares para uma empresa gigante ali. Porque muda o dia a dia. E ele olha assim e fala assim, será que eu preciso mesmo? Aí você tem que convencer um cara a uma coisa que talvez ele não... Eu vou ter que mudar algumas rotinas, vou ter que convencer o meu time. Você mexe com o modelo mental da turma, né? É a mesma coisa quando você vai investir numa mentoria, vai investir num negócio, você fala, cara, 10 mil reais pode parecer muito dinheiro. Mas 5 também é. E depende 50 e 200. Depende pra quê. Tem aquela história, se você... 5 mil reais é caro para uma bala? É caro, mas 5 mil reais é caro para uma Porsche? Não, tá barato demais. Então é tudo uma questão do que você está comprando. Qual que é o valor que você enxerga naquilo? Exatamente. Eu gosto da relação, Rodrigo, você tem uma experiência muito, muito legal em vários segmentos, de comparação de áreas de negócios, né? E quando a gente vai lá, né, na vaca fria mesmo, vai no cheiro do cloro, no cheiro do asfalto, a gente percebe que tem muitas similaridades entre as empresas. Então, você tem uma venda complexa, a venda complexa pode ter infinitas vendas complexas de produtos complexos, valores diferentes. E na operação, que hoje você está tocando a operação da metodologia, né? Você tem uma experiência que vem do marketing, que vem de seguros, né? Ali você já estava na operação, né? Você já circulou. Foi quando você estava contando aqui no back quando você foi promovido, né? Isso. O cara deram um nome bonito e tal. Não, exatamente. Aí estava no marketing seguinte. Depois do comercial, eu falei, o comercial não é a minha praia. Né? E aí eu voltei para o marketing. Fui morar no Canadá há uns anos, e aí surgiu o marketing digital. Surgindo o marketing digital, as empresas investiam 90%, 95% no off ainda. Hoje inverteu, né? A maior parte do budget de marketing vai pro online, pro digital. Então ninguém queria ir ser o gerente de marketing digital. Ninguém não, mas era mais difícil. Eu era sexy, imigrante lá, o latino no Canadá, levantei a mão e falei, não, deixa que eu toco. E aí foi um primeiro desafio de formar equipe. Foi uma grande lição, porque até então eu não tinha formado time, né? E aí segue o jogo na empresa de seguros. Tava contando essa história aqui antes. E aí falou, você tá tocando mais operação do que fazendo marketing. E colocaram lá o nome operações no meu cargo. Virou o quê? Senior Marketing Manager and Operations. É um negócio lindo, de 2 linhas pra botar o cargo. É legal que os títulos, né? Cara, faz a coisa funcionar aí. Né? Aí. Fazedor de coisa funcionar. Podia ser esse título. Então eu tava ali resolvendo com jurídico, com financeiro, marketing um pouco, vendas, né? Parte de tecnologia. E o Operations no final, operações, né? Quando a gente fez o processo, a metodologia procurou a Michael Page, estavam procurando um head de operações. Então, a palavra-chave ali foi por ali que a Michael Page me achou, pelo nome Operações. Ou seja, não era meu background, a carreira foi levando para isso. E no final, aquela palavra foi que me trouxe aqui para a metodologia. Então, eu aceitei na época, falei, bom, beleza, bota operações aí, né? Quanto que eu vou receber de aumento, o que vai mudar? Mas no final, aquela palavra ali que me trouxe. E não só isso, né? O dia a dia na operação era uma empresa de seguros, uma maior seguradora da Austrália. Você imagina, né? Tava na parte de viagem. Então tinha uma estrutura brutal
respondia matricialmente. Eu tinha um chefe nos Estados Unidos, um chefe na Austrália. Uma loucura. E aí você vem para metodologia que somos nós aqui num escritório, todo mundo junto e tal. Então o Gustavo me perguntou isso. Falou, pô, mas você tá saindo numa multinacional, viaja para fora e tal, e você vai vir para uma empresa brasileira? Eu falei, não, mas tudo bem. Eu quero estar no dia a dia, eu quero estar com as pessoas. Né? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. O que te fez vir para a MGB? Foram alguns fatores, né? O principal, eu acredito, foi o propósito. Né? A MGB, a metodologia, ela tem uma entrega muito clara. Né? Ela tem uma entrega muito bem definido. Né? Então estava seguro, é uma coisa meio... Você usa quando você precisa, quando deu alguma coisa errada. Né? Tudo bem, é legal. Estava salvando vidas também, tinha um negócio legal por trás. Mas a metodologia, isso salta muito aos olhos. São crianças, né? Aprendendo a nadar, prática esportiva, educação. Então, assim, tem muitos fatores bonitos, positivos. Então, isso me saltou aos olhos. E o desafio, né? A conversa ali que era de 1 hora, ficamos 3 horas ali. Um desafio grande. Uma empresa está fazendo 20 anos esse ano. Na época estava com 17 para 18 anos. Então, o espírito de startup, né? O espírito... a velocidade de mudança de uma startup. Mas ouvir o Gustavo falar da empresa dele com 17, 18 anos, com a energia ali, e conhecendo o histórico do Gustavo, eu falei, pô, eu preciso estar junto com esse cara, eu preciso estar junto nessa empresa aí, porque realmente é um projeto bem interessante. Então foi... E também tinha um fator pós-pandemia... Eu ficava muito sozinho ali, eu tava 8 anos, né, nessa pegada. Tocando uma operação sem contato com pessoas. Era home office? Então eu tinha um time, pouca gente aqui no Brasil, mas a maioria tava em São Francisco e Sydney. Então era uma distância, né, fuso horário e tal. Sim. Então, isso na conversa foi muito claro, assim, de, pô, eu quero gente do meu lado aqui, quero conversar, trocar, né? A troca é muito importante. E você é um cara de pessoas, né? Se você gosta de tocar, ver, tá, a expressão, né? Quando você tá bem, você quer ver que tá bem, quando tá mal, cara, estamos mal junto aqui, né? Ô, Rodrigo, uma dúvida. Você que já viveu esse mundo corporativo, né, home office, trabalhava em inglês, conversava com o pessoal na Austrália, no São Francisco, e hoje você vive a MGB, você é CEO, está lá todo dia presencialmente. Assim, tem esse movimento que a gente viu que o pessoal foi para o home office, agora está voltando. Você que viveu os dois e vive hoje o presencial todo dia, o que você vê de benefício e malefício em cada um? O que você prefere? O que você acha que é melhor para as empresas? Eu acho que depende muito do negócio e no negócio do departamento. Tá. Então, assim, no caso da metodologia, para o meu papel, para mim não tem condição alguma de eu ficar Eu fico, às vezes, tem algum trabalho mais estratégico, eu fico em casa uma tarde, um dia inteiro e tal. Mas o dia a dia tem que ser ali. Porque, assim, operações, né, liderança, relacionamento com outras pessoas. Então, o tete-a-tete nada supera o tete-a-tete. Segundo, o nosso negócio é serviço, mas é serviço que são pessoas em todos os momentos ali da cadeia de entrega da metodologia. Né? Porque tem serviço, o cara cara da manutenção, jardinagem, o cara não lida com pessoa. Né? No nosso caso, não, é o dono da academia, são os professores da academia, são os alunos de natação. Então, são pessoas envolvidas em todas as etapas do processo. Então, aí eu acho que o relacionamento, a presença se dá é necessário. Né? A gente tem na metodologia um time inteiro de tecnologia 100% home office. Então, apesar de estarem inseridos dentro de um ambiente de serviço 100% ligado a pessoas, o time de tech pode ficar 100% home office. Então, assim... E faz um bom trabalho, né? Porque a gente percebe a evolução e tem a ver com liderança, com a pessoa que está ali, né? Exatamente. E com a maturidade da turma que fica em casa, né? Porque se a hora que você traz o atendimento ali e vendas, principalmente, o back-office, se o cara não está ali no dia a dia olhando, vendo, né? E mesmo com tecnologia, a gente tem um contato muito forte, né? Contato muito forte. Imagina vendas, no nosso caso, que é uma venda de relacionamento, uma venda consultiva, os vendedores todos espalhados. Então a gente consegue rampar, né? Consegue desenvolver, acelerar a curva de aprendizado do time de pré-vendas e dos vendedores na metodologia
porque o cara tá sentado do lado. A gente tá com um novo vendedor que entrou agora não faz um mês, e ele já tá batendo as asinhas, a gente já tá com segurança de soltá-lo. E ele tá fazendo reunião, já tá começando, já ele fecha a primeira venda. Se fosse no home office, esse tempo seria maior. Então, eu acho que o líder ali, né, os líderes, eles têm que ter essa... Porque é muito legal você ficar em casa, trabalhar de chinelo. Uau, é legal. Também adorava isso. Se você é uma pessoa disciplinada, tem ali, faz as divisões da tarefa, organiza seu tempo, você ganha, né, o tempo que você estaria em deslocamento. Só que você perde o toque ali, a troca, né? Só em termos de... A gente tá falando metodologia, a turma talvez não saiba o que é, né? Queria dar um contexto do que é o nosso negócio e que você hoje opera. Para a turma que está escutando, está assistindo aqui, tem só um posicionamento de onde a gente pisa, né? Porque quando você fala de metodologia Gustavo Borges, né? MGB é a sigla que a gente usa. A gente é uma empresa que trabalha focada no B2B, ou seja, o gestor é a porta de entrada, de conexão para o nosso negócio. E hoje são mais de 400 gestores, donos de empresa, que fazem parte do ecossistema. Então, quando a gente faz uma venda complexa, eu tenho que convencer o dono de uma academia, de um clube, de uma escola que tem a piscina, a entrar para a nossa rede. Então ele assina um contrato, entre aspas, de vida com a gente, porque quando ele implementa uma metodologia de trabalho, um processo pedagógico ali, ele tem que ficar por um bom tempo com a gente. E o nosso LTV, o tempo de vida do cliente, em termos de anos, é cerca de 8 anos. Então quando o cara assina um contrato, o nosso cliente ele assina um contrato, ele fica com a gente por 8 anos, contribuindo financeiramente, vivenciando o nosso trabalho, tendo relação com os nossos assessores e tudo mais. Então, a gente vê que é uma decisão muito, muito firme, muito forte, né? E a gente soluciona o problema desse cara. Além do B2B, né, da relação com o gestor, com o dono, né, que pode ser um cara que veio da educação física, pode ser um administrador, tem vários perfis ali, as personas, né? Todos eles são... focados na água e querem o trabalho com eficiência dentro da água, com qualidade, cuidando dos seus alunos, né? Então isso é uma característica que a gente procura na hora da venda. Vou olhar para esse cara aqui, será que ele cuida com carinho, ele vai cuidar com carinho da parte aquática? Esse cara tem o nosso perfil. E além desses 400 e tantos clientes, isso gera uma rede de mais de 200 mil alunos que estão dentro do nosso método. Então você tem 400 e poucas empresas, 200 e tantos mil alunos, 7, 8 mil professores, e para dar suporte a tudo isso, a gente tem um e-commerce que vende produtos pedagógicos para essa turma, que corresponde hoje com 25% do nosso faturamento vem de e-commerce, só para o nosso público específico. E-commerce fechado, não é esse e-commerce você vê aí, a Amazon, a Mercado Livre, não é nada disso, não é varejo. O cliente entra numa plataforma fechada e compra lá, e a gente dá suporte para isso. A gente tem EAD, que a gente tem cursos, a gente tem masterminds, programas de mentorias que a gente oferece, o Aqualeague. Inclusive, para quem acompanha a gente nos... tô aqui, ó. Hoje você está com a Aqualeague, com a camisa do Aqualeague. Então, tem vários outros níveis de produto que estão inseridos ali. Então, e a complexidade de um negócio, a gente não divulga nosso faturamento, mas a gente, nos últimos 3 anos, com a sua chegada, inclusive, a gente triplicou o valor... Não, dobrou, desculpa, triplicou, tô animado. Triplicar a gente vai daqui a 3. A gente dobrou o tamanho em 3 anos de operação. Então, de 22, que você entrou em 22, né? 22 para 23. 22, 23, 24, entrando para esse ano de 2025, a gente tem um orçamento que dobra o tamanho da empresa. Então, você pegar uma empresa de 20 anos, que já está fazendo isso aí há um bom tempo, e que... com uma contratação assertiva, que é o seu caso, com um time redondo ali dentro da empresa, e principalmente me tirando um pouco da operação, que eu estava na operação, se você chegar, falei, cara, não está dando certo isso aqui. Por uma questão de tempo, de prioridade, tá? Eu falo assim, você sabe operar? Sei. Claro, sabe, né? Mas eu tenho mais dificuldade de operar do que você, por exemplo. Eu tenho minha zona de talento em outras áreas. Então, às vezes, você, como dono de empresa, você está... Aí eu só dei uma geral na complexidade do negócio, mas muitas vezes, se você está no operacional ali, é difícil você conseguir ajudar de outras formas, né? Na cultura da empresa, na estratégia e vários outros elementos. E acho que essa combinação, quando você veio, foi matadora. Porque a gente teve velocidade para fazer as coisas. Eu sofri pra caramba com essa parte da tecnologia.
toda hora só levando bucha. Você vê com uma tranquilidade, fica, cara, vamos pra cá, vamos aqui. E hoje segundo ano que a gente vira o ano com 100% da equipe digital presente, sem mudar. Fazendo olha que louco isso. Ponto. Então, o time que está 100% home office é o time hoje na empresa que tem maior retenção de talento. Não mudou. Uma coisa insana. E é quem tá que volta à sua pergunta. Então é um negócio que ele tem uma complexidade, mas cara, é a empresa como ela é. Você tem gente, você tem pessoas, você tem dificuldades. Uma empresa que tem um faturamento significativo, mas é uma empresa de porte médio. Mas nos próximos 3 anos nós vamos dobrar também, né? Vamos dobrar de novo. Eu já prometi isso lá pro sócio. Não, tá. Teve gente que falou assim, dobrar? Não sei não, hein? Falei, não, confia. Ô Rodrigo, como é que você pega uma empresa que tem 17 anos de vida, 18 anos de vida, e você dobra o tamanho dela em 2, 3 anos? Como é que você faz isso? É duro, né? Não é fácil? Parece fácil. Mas assim, primeiro que quando a empresa já tem 17 anos estava estruturada, você já tem uma operação rolando, né? A gente não teve que ir atrás de 400 clientes. Sim. Na época já tinham 300 e Sim. tantos, né? Mas imagino que tiveram mudanças significativas em alguma coisa na operação para isso acontecer, Exatamente. Né? Então, assim, o modo como a gente conversou ali, decidiu por... Então, beleza. Vamos priorizar as buchas. Porque tinham, pós-pandemia, o mercado fitness foi um dos que mais sofreu no Brasil. Então, muitos clientes nossos estavam ruim das pernas. Muitos fechados. Fechando mesmo. Né? Então, e a gente sofreu em consequência disso. Então, quais eram as buchas ali? Então, a gente tinha... Tecnologia era o principal. E a questão de processos em algumas áreas, né? Então, a tecnologia... Como que você monta o time? Então a gente começou a atacar um problema por vez. Acho que esse é o primeiro ponto. Entendi. Você querer mudar tudo ao mesmo tempo, e aí isso não é o meu estilo, né? Quando eu cheguei na metodologia, eu falei, não vou... Porque o pessoal fica apreensivo, tá chegando um cara aí, esse cara é louco. Mandar todo mundo embora, o que esse cara vai fazer? Mas essas buchas foi uma lista de futebol, né? Foi tipo uma lista de buchas, esse primeiro, depois esse. Eu peguei um caderninho ali e na conversa com os sócios já, no meu processo de integração ali, de onboarding, falei, putz, os caras estão falando muito disso. Não é que eles chegaram com uma lista. Qual foi uma das coisas assim que foi assim matadora de mudança que ajudou a empresa? Matadora, para mim, a primeira foi a mudança radical na área de tech. Então a gente fez uma reorganização, tiramos algumas pessoas que estavam lá, contratamos um time novo, promovemos um cara que estava ali, o John, para líder da área e formamos o time. Então, formação de equipe com um perfil que a gente acreditava que era o correto. E até nesse ponto aí a gente fez uma reestruturação e não contratou ninguém mais, né? Promoveu o John ficou com dupla função. Isso. E não contratou uma pessoa que a gente tirou do time. Ou seja, a gente enxugou e ficou melhor ali naquele momento. 2 pessoas, né, que saíram, o John fez um papel duplo ali. Entendi. Até a gente mudar os processos para não precisar dessa outra. Eu assumi uma parte da função pelo meu background também em projetos de tecnologia. Eu falei, não, deixa aqui, essa parte aqui eu vou tocar e tal. Então, assim, aí vieram pessoas extremamente competentes, mas que estavam brifadas ali. E aí a gente priorizou as entregas. Que aí que veio a grande mudança. Cara, a gente precisa resolver isso, que o nosso cliente está sofrendo com isso. O cliente sofria demais com a tecnologia e toda essa sobrecarga caía no time de atendimento. Entendi. Então o atendimento, ao invés de fazer relacionamento, ao invés de descobrir novas oportunidades, entrava rendido nas reuniões, pedindo desculpa. Porque o cliente estava sofrendo com a tecnologia. Exatamente. O muro das lamentações é o atendimento, né? O customer success ali, o sucesso do cliente. Então você tira o foco do atendimento, que é eu ir lá na sua academia, visitar, falar de processo, falar de aumento de receita, falar do que for, aumento de alunos, para ficar ouvindo você reclamar e a gente não andava para frente com esses clientes. Interessante. E aí o cliente fala, putz, eu não tô vendo valor na metodologia. Eu só tenho um problema. Então ele não cresce o número de alunos, ele não cresce o ticket médio. Então, quando a gente resolve os principais problemas de tecnologia em alguns meses, tinha uma migração do sistema antigo, foi um negócio assim, tinham entregas robustas, assim. Só que os caras se reuniram, em 6 meses a gente resolveu muita coisa, o nível de ruído cai,
time de atendimento ganha confiança e aí a roda começa a girar. O churn mudou? O churn vinha muito alto, né? De 20, 21 e 22 por causa da pandemia. Por conta da pandemia. Sim. Só que também tinha isso desses ruídos, né? E os caras... imagina o seguinte, você tem uma empresa que você tem que fazer uma escolha. Você tem um custo mensal ali de uma empresa que está te dando mais dor de cabeça do que solução. Então o relacionamento não estava legal. Então isso mudou muito. E aí outras mudanças. Mas a resposta para você, assim, é sim, o churn ele melhorou. Melhorou. Porque o ano passado a gente já teve um churn que foi muito bom, 2024. Isso faz com que a meta de 2025 ela seja muito direcionada para um churn ainda mais agressivo. Então, quando você soluciona um problema e tinha um grande gargalo, qual que é uma característica que eu vejo da metodologia? Os nossos clientes, eles amam a gente, eles gostam da gente. Sim. Porque a gente tem uma relação muito boa, muito próxima. A gente, no nosso modelo de negócio, o nosso assessor, ele visita, né? A grande maioria dos clientes, dependendo do plano que ele está. A gente faz eventos, a gente acolhe o mercado de academias, de escolas, de clube, o educador físico, que é uma grande maioria. Oi? Tem um encontro, Swim Business. A gente faz o maior encontro de natação do mundo. Sim. Encontro Internacional de Natação. São 1.500 pessoas circulando ali dentro do evento. Então, quando você fala de um grupo de empreendedores que gosta do toque, né? Ele gosta de... Nossa, botou... Eu segurei aqui, o cara já põe o músculo. Travadinha. Peraí, né? Quando você gosta do toque, você tá próximo, né? E você se conecta, eu acho que isso... Então, isso ajuda no momento de ajustes, né? Alguém... Porque, assim, na tecnologia foram muitos anos de ajustes, né? E eu estava à frente disso e não sou a melhor pessoa, longe de ser uma pessoa boa para fazer esse ajuste, né? Na parte de tecnologia. E quando você vê, cara, apertou 2 pregos, deu 2 marteladas e fechou esse negocinho aqui e começou a organizar. E aí, o trabalho que o assessor tinha de ficar respondendo às buchas do dia a dia da parte tecnológica, começou a trazer solução para o cliente em termos de negócio. Cara, vamos ganhar mais dinheiro agora? Vamos. Porque antes, assim, o cara liga e fala, como é que tá seu aluno? Cara, não consigo usar a plataforma. Ferrou o papo. Você fica meia hora tentando resolver e tal. Agora você liga pro cliente e fala... Olha, a estratégia que a gente pode utilizar para aumentar o número do seu ticket médio é esse. Como é que a gente faz para utilizar o marketing? Por que você não vem para o Aqualig, que é um programa que a gente tem que pode te ajudar nisso? Aí você fala de negócio, né? E acho que mudou bastante o jogo. Isso aí foi... E uma coisa que eu queria trazer, jogando a bola de volta para você, Rodrigo, é o seguinte. Uma das coisas que tem a ver com o ajuste do time é também o ajuste dos processos, né? Sim. Porque a hora que você ajustou... E isso é uma coisa que o empresário ele sofre muito. Ele está muito acostumado a fazer, né? O empreendedor, ele é fazedor, ele vai, não sei o quê. E quando ele fica fazendo muito, ele traz a responsabilidade muito para ele. E a hora que ele tem muita responsabilidade do dono em si, ele esquece, ou ele não tem a mentalidade de organização dos processos. Se ele tiver, beleza. Mas se ele não tem, ele precisa ter alguém para fazer esse trabalho. E quando você entrou, você é um cara super empreendedor, tem uma visão para o negócio, pegou rapidamente quais eram os pontos ali, aí você pega esse cara, financeiro. Qual que é a bucha que tem aqui no financeiro? Você organiza e faz o trabalho, né? Atendimento, qual que é a bucha? A gente ainda você está 2 anos e pouco na empresa, quase 3 anos, e agora está chegando no atendimento com mais profundidade. Agora a gente começa a olhar... E assim, porque o atendimento ele já tinha uma certa organização, funcionava muito bem, mas tem muita coisa para evoluir. A hora que chegar ali, então assim, às vezes a gente quer as coisas rápido demais, mas pegar um negócio assim, cara, vamos trabalhar até aqui, vamos evoluir, e aí a hora que você cresce, cara, você bomba. E eu acho que esse é um dos desafios do gestor, né? Porque a velocidade, ela nunca a velocidade de execução, de mudança... Ela não necessariamente acompanha a velocidade que a gente deseja, que os sócios desejam, né? Então, às vezes demora mesmo. Então, agora, depois de 2 anos, a gente começa a olhar para o atendimento, mas não numa pegada de organizar, porque tá ruim, mas de melhorar, de crescer, né? Qual que é o próximo passo, né? Então, essa mudança, ela vem porque o tecnologia, quando... ajustou os problemas, os caras deixam de ser resolvedor de bug também e começam a pensar estrategicamente. Então, nosso time de tech no ano passado gerou uma economia absurda de hospedagem de servidor, de aplicação, banco de dados. Porque os caras não estavam só resolvendo o bug, os caras começam a olhar para lá. Então, olhar para o lado, o que a gente pode fazer para melhorar, para crescer? Então, a gente virou essa chave na empresa e o segredo de dobrar
de tamanho em 3 anos, né, fiscais, o que é? É isso, você ter o time inteiro olhando porque a gente pode fazer melhor. É um exercício que o Gustavo sempre traz, o que a gente fez que a gente não deveria fazer, e o que a gente não faz que a gente deveria começar a fazer. Então, uma das coisas, com certeza, para a operação prosperar, é você parar de olhar para o problema. Você só resolve o problema, só apaga incêndio. O time de tecnologia olhando lá, fez uns ajustes, mudou umas linhas de código, a gente fez uma economia, assim, brutal em termos de custos que a gente tem com a Azure, com nossos servidores lá na Microsoft. Então, assim, você fala, pô, os caras não tinham tempo para olhar. É o mesmo time. Só que demorou 1 ano e meio para os caras conseguirem parar para olhar aquela questão. Então, hoje a gente está com foco no atendimento. Ano passado foi vendas, né? Que a gente teve essa... Essa é uma história boa, porque ao longo do ano, só o ajuste processual de vendas, a gente está conseguindo, com um esforço de time, de equipe, de folha muito menor, resultados melhores que a gente estava atingindo com 5, 6 vendedores. Exatamente. Só de ajuste. Qual que é a mágica, né? Você fala assim... História até difícil de explicar. Por que você não fez isso antes? Sabe? Aí vem aquele negócio que é assim, ó, sempre foi assim, então vamos manter. Agora você fala, cara, não dá pra fazer uma coisa diferente? Dá. O quê? Isso aqui, ó, puf. Isso é o jeito Elon Musk de pensar. Hã? Não, que o Elon Musk... Ele pega uma coisa, ele chega pro engenheiro e fala, vamos mudar isso aqui. E fala, não, a regulamentação não pode, sempre foi assim. Gustavo Caetano falou sobre isso também. Aí fala, cara, tô nem aí, faz diferente, vamos achar um jeito de fazer isso aqui mais rápido, de forma mais eficiente por um custo menor. E aí, às vezes, para pensar fora da caixa, o que tá te limitando é uma regra. Só que quem que tá falando que essa regra tem que ser assim? Às vezes, no caso do Elon Musk, ele muda uma coisa e chega lá pro FDA ou pro governo e você fala, cara, eu mudei, e aí a pessoa fala, tá bom. E não faz sentido a regra. Mas a regra limita. Você tá falando da NASA, né? Que ele tinha lá para fazer um foguete, tinha um... SpaceX. Não, para fazer os foguetes, a NASA tinha uma lista de especificação. E quando ele começou a SpaceX, ele foi analisar as especificações de alguém que já tinha feito foguete. Aí ele começa a ver que os militares queriam aquilo porque eles queriam. O governo queria a especificação porque queriam. Eu falei assim, cara, a gente é uma empresa privada. Os militares, nem o governo, não tem nada a ver com isso aqui. Então, assim, tudo que... eu vi uma frase, eu tô bem nessa parte do livro, inclusive. Aí ele falou, tudo que a física não permitir, a gente não faz. O resto, a gente questiona. Legal. Uma bela de uma análise. Cara, se fisicamente, né, a gente não consegue, boa. Ok, me convenceu, não precisa... Só me fala qual que é o dado ali. Agora, você precisa de... 3 centímetros, 4 centímetros no negócio, uma matéria que vai, não sei o que, porque a NASA, porque alguém pediu. E aí você questiona. E é interessante porque a história da SpaceX é uma história, no começo foi só fracasso. Parecido com talvez alguns momentos da MGB com uma área que não estava dando certo, você não sabia por quê. Só que depois de tanto fracasso, de tanta coisa dando errado, você percebe que, era isso aqui que a gente precisava ajustar. E você pensa, mas... parece fácil em retrospectiva, mas você teve que passar por tudo aquilo para você perceber a mudança. Exatamente. Mas fala de vendas e do processo, que eu acho que é legal, porque foi um questionamento que a gente viveu durante muitos anos, e assim, olhando para os 20 anos da metodologia, se eu pudesse voltar atrás, assim, cara, o que você mudaria? Eu mudaria o foco na área comercial. Porque e isso eu acho que é comum em todas as empresas. O cara tem um produto bom, ele resolve o cliente, ele tem algo que é palpável, que o cara ganha dinheiro, que o cliente ele olha e fala assim, nossa, que legal isso aqui. Mas a forma como você faz a oferta, você envelopa e você tem o processo de quem está vendendo ali, ele é falho. E se eu voltasse lá no dia 1, cara, eu faria isso. Cara, vamos começar pela área comercial, porque o produto a gente já tem. A gente inovou o mercado, estava na vanguarda, estamos na vanguarda o tempo todo. E talvez a grande virada de chave foi há uns 8 anos atrás que a gente estruturou o time de vendas. Teve uma mudança significativa, foi quando você teve um salto. E acho que esse ano de 24, que eu queria que você contasse, também uma mudança de olhar e uma organização do processo, ele está trazendo, a gente está colhendo os frutos recente, né? Faz uns 5 meses, 4, 5 meses que a gente está numa mudança, e os resultados eles estão vindo. Queria que você contasse. É um link direto com o que a gente conversou aqui sobre venda já. Uma venda tem um processo de mudança ali na mente do dono da escola de natação, mas também um impacto no time.
Então a venda ela precisa acontecer de uma maneira muito natural. O cara precisa estar 100% do nosso lado. Então acho que essa, né, se fosse resumir a mudança de visão, foi essa. Então a venda ela tem que acontecer com tranquilidade. O vendedor não pode estar... A gente não pode encurralar. A gente teve ótimos vendedores na história da metodologia. A questão não era a capacidade de vender, mas era a forma de vender, né? Então vamos olhar para a forma de vender. Se o cliente ali, o prospect não está pronto, a gente traz de volta, retrocede uma etapa e aquece esse cara. Faz outras entregas para que ele realmente veja valor e embarque nessa jornada com a metodologia para ficar aos 8 anos. Para ficar mais do que isso. Em vez de forçar a venda. Em vez de você forçar a venda. Porque a venda ela tem essa natureza, né? Você tem uma meta, você tem um objetivo, é o motor da empresa, etc. Então, o vendedor ele bateu a meta do mês, virou o calendário, o cara tá de novo sob pressão. Então, já existe naturalmente, o departamento de vendas é o que mais tem obrigação de performar ali, né? Na natureza, na essência da área. Então, se você ainda coloca, se o vendedor transfere isso para o prospect ali, no nosso caso especificamente, a gente percebia que o tempo de vida era menor, os ruídos eram maiores, o cara tinha uma resistência maior do time, porque o gestor tem que estar do nosso lado para convencer o time dele a entrar. Então essa mudança de visão do time comercial, uma das, né? Mas essa acho que partindo daí a gente fez uma série de outras mudanças. Isso trouxe resultado muito visível já, né? E um conceito assim, do que é uma venda, né? Porque a turma acha que vender o quê? É quando cai o dinheiro na conta, quando assina o contrato, quando acontece os dois, quando efetiva, quando não efetiva e consolida a venda, né? Porque tem muita discussão nisso e às vezes a gente vê o vendedor, fiz a venda, beleza. Assinou o contrato? Ainda não, mas o cara falou que sim. E aí ele deposita o dinheiro, mas não tem o contrato, ou seja, pode voltar atrás. Aí essas coisas de processuais, né, eles acabam atrapalhando um pouco e bagunçando a mente do próprio vendedor e bagunçando as contas da empresa. Então, na metodologia especificamente, né, a gente fazia uma venda hoje, batia o sino, toca o sino, e aí essa venda vai cair só daqui a 4 meses. Não tem problema essa venda se consolidar daqui a 4 meses, mas você precisa de um tempo de trabalho, você fala muito disso, né? O que a gente vai fazer nesses próximos 4 meses? E não foi uma venda efetivada. Durante esses 4 meses, muita coisa pode acontecer. Exatamente. Ou seja, a gente vai contar essa venda só lá em março. Aí o vendedor que está hoje aqui, né, em janeiro ou está em dezembro vendendo, ele fala assim, pô, e minha comissão? Vai esperar. E para o vendedor pode ser muito duro isso. Esperar essa conta cair. Porque ele acha que já vendeu. Mas, na verdade, para a empresa, quando que vai ser efetivado isso? Eu acho que tem que explicar isso para o pessoal que está escutando, que a diferença entre você vender qual é o nome da primeira? Ativação? Ativação e o... E a venda em si. E também tem uma diferença, é bom esclarecer, a análise de competência e caixa, né? Porque o que impacta dentro da empresa, na metodologia em si, na MGB, a gente é uma empresa onde a venda ela acontece e o cliente ele é recorrente. Sim. Então, quando ele assina um contrato de 12 meses, no momento que ele ativa, ele tem 12 meses de contrato sendo pagos. Ou seja, competência e caixa, para nós, para nossa visão de negócio, vai na DRE, você vai olhar lá, é competência e caixa a mesma coisa. Você vai no fluxo de caixa, tá lá pingando mensalidade mês a mês. Então, quando você tem isso, a ativação, no nosso caso, quando ele paga a primeira mensalidade, que depois vão vir 12 diante do contrato, é o mais importante como venda. Não é um contrato que eu assino de 5 milhões de reais e o cara vai pagar... Mês que vem ele vai pagar 10%, depois daqui um ano ele vai pagar 50%, depois ele vai pagar os 40% lá na frente. Não funciona assim. E você emite a nota fiscal do valor total e aí você lança na sua competência. Para nós não tem esse formato. Então, independentemente do formato que uma empresa ou que a indústria utiliza de emissão de nota fiscal, que normalmente é quando vai para o DRE, né? Emite a nota fiscal, lança. E efetivou ali o negócio. A gente tem a recorrência. Então, para quem tem recorrência ou para quem tem o fluxo que vai do mês a mês, esse é o melhor modelo que a gente... E a recorrência é anual, paga mensal, né? O contrato ele é anual e a recorrência ela é mensal. Então você assina um contrato de compromisso que você tem 12 meses para ficar dentro da MGB. Sim. E você remunera a MGB, você cliente, em 12 parcelas. E essas 12 parcelas no ato da ativação é quando você tem aí o benefício para sua empresa, que você está ativando, e a gente tem o benefício de receber
esse valor, né? E aí você entra na recorrência para os próximos 12. Porque tem um descasamento de datas às vezes, né? Imagina uma escola de natação, a piscina vai ficar pronta em fevereiro e as aulas começarão em março. Esse cliente ele pode fazer ativação na metodologia em fevereiro. Porque mesmo não tendo aulas ainda, porque a gente tem toda uma preparação, uma transferência de conhecimento. Então a gente tem mas aí que são casos que tem que ser analisado caso a caso. Então, antes a venda assinou o contrato, fez algum pagamento financeiro, beleza, a gente contabiliza o valor daquele 12 meses de contrato, sobe aquilo lá para o valor da meta do comercial. Agora não. Além de ter assinado o contrato, começar a ter um pagamento, né, alguma coisa ali, algum tipo de pagamento, precisa ter uma ativação. O cara precisa ter tá recebendo conhecimento já. Né? Então é um ajuste que é benéfico para o cliente também. Que a gente tinha alguns casos do cara começar a pagar e atrasa a obra, como é muito comum. Ou o cara tem uma dificuldade maior de contratar pessoas, demora um pouco mais do que o previsto, que também é um atraso super comum em todo tipo de empresa. Você prevê, não, até o final do mês a gente já vai ter contratado todas. Aí demora 1, 2, 3 meses a mais. E o cara já está pagando a metodologia. Aí ele já tem uma sensação. Fica ruim, né? Fica ruim. Então esse acerto ele foi benéfico. Tanto para... E assim, minha piscina vai ficar pronta daqui 6 meses. Traz esse cara de volta. O que nós vamos fazer? Então ele entra hoje num outro pipeline lá, que são os projetos. Sim. O que a gente vai entregar para esse cara mesmo? Para que 6 meses ele não ter dúvida alguma de que ele vai ser um cliente da metodologia. Sim. E não forçar esse cara para já ter um comprometimento comigo, um contrato assinado, para ele daqui 6 meses ativar. Não precisa... Porque aí o cara se sente obrigado, ele está sob pressão, ele está investindo. Né? Então a mudança de visão e os processos que vieram depois disso, realmente a gente já está... a gente já percebeu em novembro do ano passado, a gente já estava aqui construindo todo o ano, o primeiro trimestre de 2025. Então isso é outra coisa que é fantástica para a área de vendas, para qualquer área, né? Para qualquer gestora. Previsibilidade, imagina. Você em novembro, saber que a sua meta de janeiro já está batida. Você já está construindo de fevereiro, de março. Então você tem uma tranquilidade. Essa tranquilidade é exatamente o que a gente quer passar nas negociações com os prospects e com os leads. O vendedor não entra na reunião e fala, putz, eu preciso fechar. O cliente sente isso. Pô, o cara tá desesperado para fechar. Né? Então a gente tira essa loucura aí do processo de venda. E facilita e vende mais, né? Incrivelmente. Tem voltando aqui à história da sua transição de uma empresa de seguros, né? Para MGB, para metodologia. O que mais te chamou a atenção em termos de diferença e o que mais te chamou a atenção em termos de coisas que são similares? Você vem de um mercado altamente competitivo, do mercado de seguros, tem todas as suas características, aí você vem para um mercado onde você está lidando com pequenos e médios empreendedores, a grande maioria dos nossos clientes, eles são pequenos e médios, tem uma certa informalidade no setor, você tem uma certa formação dos profissionais que vêm da educação física que precisam se tornar administradores, né? A gente vê isso nos nossos programas, nas mentorias, o tanto que a gente contribui nessa parte de gestão para esse time. Mas o que você conectaria das duas coisas? Pô, isso aqui acho que tem muito a ver, isso aqui é negócio seguro e aqui o que eu fazia lá e faço aqui é muito parecido. E isso aqui me chamou a atenção, deu aquela assustadinha assim, vai. Quando você chegou, eu falei, não, onde é que eu fui pisar? Eu acho que a grande diferença que me assustou foi a forma como esse mercado ele é complexo, né? Você fala assim, não, você tem uma série de... Você tem vidas ali, você tem crianças na água, né? Bebês. Você tem o professor, né? Os pais. A vovó de olho. Você tem a vovozinha ali, ó. Muita gente envolvida. E a complexidade, como é que você pega uma pessoa adulta que tem medo de água e faz uma adaptação ao meio líquido? Sim. Como que você pega um bebê, né? Então assim, não é qualquer um. Você está ensinando a pessoa a nadar, que é uma atividade que tem uma certa complexidade. Então isso eu falei assim, caramba, como é que esses caras fazem isso? E às vezes você pega um jovem, né?
cara de 20 anos, 21, tá cursando a universidade ainda, a faculdade, e o cara tá ensinando natação ali, com uma criança no colo, né? Então, assim, eu como pai, na época minha filha, coincidentemente, nadava numa escola credenciada na metodologia, então eu conhecia o método, conhecia ali e ela adorava, né? Então eu entrava, ela tá desde o BB1 e 2, então eu entrava na água com ela, fazia os exercícios ali. E eu via a evolução. Então, para mim, esse foi o grande choque. Eu falei assim, cara, como é que esses caras fazem isso? E uma outra coisa, por incrível que pareça, eu tinha 16 concorrentes diretos aqui no Brasil. Seguros. De seguro. 16 naquele segmento. Então imagina a briga no Google, a briga para você achar um influenciador que queira fazer uma campanha, ou né, a briga no investimento no tráfego pago, no orgânico. Então, de repente, eu venho para uma empresa que não tem um concorrente direto. A gente tem concorrentes em alguns braços ali. Então, o que é a referência? Concorrentes mentais daí, né? Porque o cara... corrente do dinheiro, né? Ele investe na infraestrutura e não investe no serviço, né? Pô, isso é assustador, porque uma das coisas mais comuns é você ter benchmark, você ter uma baliza, você ter uma comparação. No esporte, você tem o tempo. Eu tenho que ir atrás dessa marca. Eu vou atrás de quem? Com quem que eu vou me comparar? Para mim deu um medinho no começo. Falei, cara, como que a gente se posiciona para a gente não se perder? Nós estamos andando a passos largos, ano a ano, ou nós estamos a passos de tartaruga? Como que é esse crescimento que a gente teve de um ano para o outro? É bom ou é ruim? Pô, nós estamos sozinhos? Será que eu não tinha que estar crescendo mais? Então você perde a razão, né, de comparação. Isso para mim no começo foi bem, bem assustador. E as similaridades, eu acredito assim, uma muito que me chamou muito a atenção. Eu gostava muito da parte de educacional no seguro. Porque o seguro, para você diminuir a sinistralidade, o cara precisa saber o que está coberto ou não. O alinhamento de expectativas também. Então você tem uns... Por que todo mundo fala, pô, seguradora, os caras são todos sacanas, os caras querem te ferrar e tal? Porque você não lê a letra miúda, aquele contratinho lá. Então você não sabe o que está coberto e o que não está. Então a gente tinha um trabalho muito forte, isso da cultura da empresa que eu trabalhei, de educação. Para que serve o seguro? Se acontecer uma coisa errada, como que você aciona o seguro? Se você fizer isso... Então, por exemplo, pouca gente sabe que se você está em viagem, você tomou uma cervejinha, e aí você foi andar de bicicleta e caiu, o seguro não vai cobrir, porque você está alcoolizado. Então você compra o seguro viagem para passar 10 dias no México enchendo a cara, você não vai ter a cobertura que você quer. Porque você fala, não, eu estou comprando o seguro porque caso dê errado, eu sofro um acidente, alguém vai cobrir as minhas despesas. Só que e o nosso público tinha uma parcela considerável, por exemplo, de jovens. Então você tem que dizer para esse cara, cara, eu não cubro acidente em caso de uso de drogas, de álcool. Então o cara falou, opa... Então não quero. Mas você não cobre, então vou procurar outro que cubra. Nenhum cobre. Aí você falou, opa... Então, peraí, você vai viajar de uma maneira diferente. Você já vai com conhecimento. Legal. E a metodologia, para mim, essa foi uma similaridade muito grande. Como é que eu dou aula para um bebê? Como é que eu dou aula para uma criança atípica? Como é que eu melhoro a minha organização? Como é que eu coordenador, olho para minha piscina e faço um mapeamento e aumento aqui os meus alunos? Como que eu distribuo melhor? Como é que eu me relaciono com os pais? Como é que eu dou uma aula mais lúdica? A gente tem uma carga de transferência de conhecimento muito grande. Essa clareza. Então isso eu achei muito legal, uma similaridade muito boa que me identifiquei muito. Então, assim, cara, o alinhamento de expectativa, deixar isso claro, transparência. Então a metodologia tem essa característica muito forte na natureza do negócio. Posso fazer uma perguntinha aqui, um comentário? Eu queria escutar o seu comentário sobre isso. Eu vejo que hoje em dia a tendência são eventos presenciais, e eu vejo que o mercado de saúde, fitness, esportes, da pessoa se cuidar, tá aumentando muito no mundo inteiro. Né? Você vê as pessoas bebendo menos Coca-Cola, o consumo está abaixando, né? As pessoas estão dormindo mais cedo, querendo fazer mais exercício. De forma geral, né? Tem pessoas que ainda continuam se cuidando tanto, mas você vê que é uma tendência. Na MGB, na sua experiência, como é que você
você vê isso, o aumento de eventos presenciais, as pessoas querem conectar, ter conexões autênticas e o crescimento do mercado fit, saúde, da pessoa querer se cuidar. É uma tendência, acho que veio para ficar, faz parte da evolução, né, do ser humano. Hoje vai muito por essa parte de educação, né? O conteúdo hoje ele está muito disponível. Então, aqui, tem esse podcast aqui, falar de empreendedorismo. Você tem muito conteúdo, as pessoas estão consumindo muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E uma delas é prestar atenção na saúde, o que você consome, para a mente e para o corpo, né? E isso tem um reflexo direto nos nossos clientes, né? Então os caras realmente, pós-pandemia, o pessoal descobriu que a natação tá aí há quantos anos? O pessoal descobriu que a natação é um esporte maravilhoso para o trato do aparelho respiratório, pra quem tem alguns determinados problemas, para você prevenir também, né? Pô, só depois da pandemia. Então isso também trouxe um boom para o mercado. Eu vejo que isso... Quem está bem posicionado, como em toda a situação, está ganhando com isso. Mas o mercado, a gente vê um movimento, vários dos nossos clientes expandiram no ano passado, abriram novas unidades. Esse ano a gente já começa o ano com 3 clientes, estamos em janeiro. 3 clientes já sinalizando, ó, que eu quero abrir uma segunda unidade, uma terceira unidade, uma quarta unidade. Então a gente já percebe isso no nosso universo ali. Né? E o presencial... o Encontro Nacional de Natação, a gente vê a diferença, principalmente não só no relacionamento nosso com os nossos clientes, mas os nossos clientes falam, pô, os professores voltaram do Encontro Nacional. Conta mais um pouco sobre isso para as pessoas que não sabem o que é o encontro. O Gustavo mencionou que tem 1.500 pessoas, mas o que é? O que acontece? A gente faz, é uma bagunça organizada. É um grande evento que a gente... O ponto central é a natação. Então tem evento para os gestores. Dono de academia. Dono de academia, o cara que opera e os coordenadores. Papel de liderança. A gente fala muito com o professor. Cursos realmente práticos que o cara vai sair dali e na semana seguinte ele vai dar uma aula de natação melhor. Ele vai saber resolver alguns problemas ali da aula. Vai melhorar a qualidade da aula. E a gente tem uma feira de negócios, então o gestor ele pode, além de se desenvolver, ele pode fazer negócio, ele pode conhecer novidades do mercado e isso gera um network. Então a gente tem esse mix. Além disso, obviamente, a gente tem a nossa mentoria, também acontece lá junto. O Aqualeague. O Aqualeague, que acontece lá junto no Encontro Nacional. E a gente tem umas festas, happy hour, para promover a integração. Então, a soma de tudo isso acontecendo em 3 dias, tem curso prático na piscina, tem curso teórico em sala de aula. Né? Então, a gente fala também de hidroginástica, que é uma atividade muito comum nos nossos clientes. Né? Então, assim, é realmente mar aberto, águas abertas, né? Não fica só na natação formativa ali na piscina, trata alguns outros assuntos. Mas a somatória de tudo isso faz com que o pessoal volte para casa energizado. É uma transformação grande, né? A gente percebe ali Percebe na hora. No momento. E uma das coisas que a turma mais gosta, assim, que eu vejo, é o acolhimento do nosso time e a atenção que a gente dá. Fora conteúdo, né? Fora a coisa que leva. Porque o que acontece muito quando a gente percebe a participação em eventos, né? E a gente tem um cuidado para direcionar o olhar ali para os insights, para sacadas, né? Do evento. Porque você chega num evento de 3 dias e pergunta pra turma depois, e aí, como é que foi? Nossa, foi ótimo, maravilhoso. Beleza, mas o que você viu lá? Nossa, vi muita coisa boa. Mas o quê? Então, pô, super palestrante, gostei do Bush. Mas o que ele falou que deu certo? Então, ele falou aquela parte... Cara... O que você vai levar agora para fazer amanhã? O que você leva? Mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que a informação hoje já está tão disponível que a pessoa aqui... Esse podcast é gratuito. A pessoa abre o YouTube, qualquer podcast, você pega informação de primeiríssima qualidade. Então. Por exemplo, o Hilberman. Mas eu acho que a pessoa, ela tá indo pro EMPRA, tá indo para esses eventos de networking, enfim, você pega evento da G4, eventos de grandes players aí que estão fazendo eventos presenciais para empresários e profissionais. Não é só o conhecimento.
é a conexão, é você conversar com alguém lá e tirar uma foto com você. A conexão. Não, perfeito. Aí tem vários objetivos. Se você fala assim, eu quero ir no evento para tirar foto e para vivenciar o meu mercado de uma maneira diferente, esse é um grande objetivo. Então, mas se você vai para um evento que você quer vivenciar uma experiência do seu mercado de uma maneira diferente, se conectar com 3 ou 4 pessoas que possam te trazer algum tipo de aprendizado, qual que foi a experiência que você teve, quais foram as pessoas que você se conectou e o que você tirou desse evento. É uma coisa... Quando você investe, é caro vir para São Paulo. Você pega os empreendedores, os empresários... Imagina, trazer todos os professores... Para pagar 1.000, 1.500 para estar lá só de entrada, para estar dentro do Aqualiga, da mentoria. Então, o investimento ele já é alto. E eu acho que esse lance, às vezes, assim, eu quero ir só para curtir. Beleza, esse é o seu objetivo? Vou te respeitar. Mas quando você vai para um evento como esse... A vivência lá é um dos elementos. Então, para quem assiste um podcast, é a mesma coisa. Então, você está assistindo um podcast. Como que você está assistindo? Estou fazendo atividade física, estou vendo tal. Mas beleza, e quando você tem aquela sacada no podcast que você teve, o que você faz? Putz, eu penso e aquilo pode ser interessante para mim. Cara, agora você trouxe o Hilberman, né? Que é um podcast que eu... Aliás, faz tempo que eu não escuto o Hilberman. Mas quando eu escuto o Hilberman, eu fico louco. Eu falo assim, caramba, cadê meu papel e caneta? Aí eu falo assim, não, eu só vou escutar o Hilberman agora quando eu tiver papel e caneta do lado. Então, dependendo do podcast que você participa, ou que você escuta, ou dependendo do evento que você vai, se você antecipar a jogada, assim, o que eu estou buscando para ir para lá? E a gente faz isso com as pessoas que a gente tem mais proximidade. Porque senão vira uma grande festa. Vira só... Porque igual ler livro e falar assim, lê um livro, nossa, adorei, ótimo. O que você tirou disso aí? Putz, muita coisa boa. O quê? Aí fica aquela... E eu acho que essa conexão, briga, né? A galera busca isso. Na nossa área, ainda mais. Não tem como você dar aula de natação remota. Tem como você ir na academia remotamente. Você vai fazer né? Você precisa estar lá no lugar. Então a gente tem uma natureza muito... Então o pessoal busca isso. Só que essa conexão, do jeito que a gente traz, o swing party, isso, aquele outro, é simplesmente para deixar um clima leve, para justamente a pessoa se sentir à vontade e consumir melhor e absorver mais. Então ele tem um clima muito... Eu sinto que pelo abraço e os agradecimentos ao final do evento, você sente que valeu a gasolina, como o Gustavo gosta de falar. Os caras foram... Tem clientes nossos hoje que eles fecham as academias. Nosso evento é o Encontro Internacional... Preparação total, né? Sexta e sábado. Olha que legal isso. O cara fecha a academia... Vem de Minas Gerais, de Goiás, Tocantins, do Sul, não interessa. O cara fecha, traz o time todo ou uma parte do time e vem aqui e fecha a academia. E avisa os clientes, fala, gente, não vai ter aula porque a gente vai se preparar, a gente vai se desenvolver. Então, assim, é um investimento de tempo, de grana, de organização e tudo mais. Mas é porque é legal, tem conteúdo de qualidade, tem relacionamento, tem festa, tem um clima agradável. Então, E assim, se você for avaliar pelo outro lado do gestor, não é 5% do faturamento da metodologia. Então, vamos falar de número, planilha, tal. Mas o que a gente gera de negócio lá, o que a gente estreita de relacionamento ali, o que a gente aprende também. Isso aí. Né? Então, tem um ganho intangível importantíssimo. Então não é os 5% do faturamento. E é um evento que dá lucro, tá? Porque tem muita empresa que faz evento que ele zera a margem. É um investimento para trazer Fazendo uma conta por cima ali, a gente o ano passado, me corrija se estiver errado aqui, foi 4 e pouco por cento o faturamento do evento. Só que você vê o potencial de venda de outras ações e que a gente capta com esse evento, ele vai para 8%, quase dobra. Quase dobra. Então, assim, e que aí você coloca em outras linhas do orçamento, né? Você vende lá um monte de novos clientes, isso vai para uma outra linha. Você entra no ROI do evento em si, mas você joga o benefício para uma outra linha de resultado, e né? Fora diminuir o churn, que você não consegue mensurar esse impacto. Não Exatamente. Você faz vários eventos ao longo do ano, e são vários que a gente faz, né? Que traz a presença do nosso cliente com uma força maior. Então a gente faz, esse ano aqui, Swing Business, a gente vai fazer quantos? 5. Que é um encontro onde eu participo presencialmente, traz conteúdo nas regiões, são eventos regionais. Trazemos os clientes lá e colocamos os
prospects para fazer venda, para fechar. Tem o Experience, né? Vai ter... Experience. Esse eu não fui convidado. Esse você... Não, você está sempre convidado. Não, eu fui convidado, eu só não tô agendado. Só não tá agendado. A gente tá esse ainda falta acertar as datas, mas serão 5 também. Esse vai ser focado nos clientes, esse né? é foco total nos clientes da metodologia. Qual que é a diferença entre o Swing Business e o MGB Experience? A minha presença é uma delas. O Swing Business, a principal diferença é a presença do Gustavo. Mas o Swing Business ele mistura tanto os clientes da região quanto prospects. Já tem as 5 datas marcadas, já tem os locais, tudo certinho. Uberlândia em fevereiro, Joinville em março, São Paulo abril, Salvador e Recife em junho. E o MGB Experience focado só em clientes da metodologia. A gente tem 5 lugares já, mas não tem ainda. E dessa questão da experiência com os clientes, a gente traz um foco mais para o professor, né? Então você consegue trazer tópicos não só relacionados ao gestor, ao dono da empresa, mas também aos professores. Você entra na operação. O Aquali, que é uma mentoria para os gestores, agora no mês de janeiro, a gente está gravando esse podcast aqui no final de janeiro. A gente tem 6 eventos online focado no treinamento do time. E aí, a hora que você tem esse treinamento focado no time, você começa a falar o seguinte, cara, você precisa preparar seu time no volta às aulas, né? Que o nosso segmento ele tem muito isso. Então, em janeiro e julho é época de volta às aulas. Você prepara o time, vai para operação. Prepara o time, vai para operação. E durante a meiuca ali, o que você faz? Lenha nos gestores. Bora lá. E aí, é isso aqui e tal. Faz os encontros presenciais. E esse ano a gente está com um foco muito grande nisso. Então, o MGB, o Swing Business, ele é conteúdo só para gestor, relacionamento com gestor e tudo mais. O MGB Experience não, ele traz um dia para o gestor e um dia cursos técnicos para os professores. Ah, são 2 dias. São 2 dias. Caramba, dia inteiro. Então, uma boa parte do dia, né? Para o gestor um pouco menos, para os professores. Então, assim... E os 2 são gratuitos? Para cliente, sim. Para cliente, sim. Entendi. Não, o Swing Business é gratuito. A gente convida e faz um conteúdo ali. Mas aí é uma base... É convidado, não é um evento aberto, né? Entendi. A gente divulga isso. Então a gente faz ali realmente um grupo selecionado que a gente quer se relacionar. E o MGB Experience são os nossos clientes da região. A gente tem outros cursos que a gente já começou com força total esse ano, de curso presencial. Então, voltando ao teu ponto de presencial, os caras querem um professor para falar de um assunto que seja lá na academia. A gente tem esses conteúdos no EAD, o pessoal consome também. Mas, putz, o presencial, ele sente... O gestor fala isso pra gente. Quando vocês vêm aqui, ou vem um professor falar de determinado assunto, o time fica diferente, o time muda. Ele sai energizado, eles já vão... Muitas vezes o cara tem a formação, na hora seguinte ele já tá dando uma aula. Então, os caras que estão ali, o dono da academia, ele olha e fala, pô, não é possível. Eu queria esses caras assim todos os dias. Rodrigo, então... a gente está caminhando aqui para os finais, né, da conversa e queria entender um pouquinho a tua rotina, né? A gente conversa com muitos gestores, donos de empresa, empreendedores e a gente tem muita curiosidade assim em relação a o que você faz no dia a dia, né? Pelo menos eu tenho uma curiosidade em relação da sua, eu conheço a sua dinâmica, né? Mas acho que para quem está assistindo aqui, para o Luiz Gustavo também acompanhando aqui um pouco mais, seria interessante, porque às vezes a gente acha que o mundo e o nosso dia é tudo mil maravilha, tudo bem organizadinho, a gente começa, toma um cafezinho da manhã e tá tudo certo, e tem horário para tudo, né? E às vezes até quando eu converso com empreendedores, empresários ali, e eu sou um cara muito disciplinado, né? Eu tenho uma disciplina ali, mas eu organizo o meu dia em vários elementos ali, mas às vezes as coisas não acontecem como a gente quer e tal, mas a gente tem um padrão assim, ó, isso aqui é um formato que funciona para mim, e eu queria saber como é que é isso para você, né? Como é que você organiza o seu dia e como é que você lida com as adversidades e os problemas que surgem no meio do caminho. Como é que é isso no dia a dia? Um dia normal, uma semana de trabalho, como é que seria? Eu começo o dia, acordo cedo, né? Então... Que horas? Entre 5 e 6 horas. Depende do dia, depende da noite, na verdade. Mais ou menos igual você, né? E aí eu tenho um cachorro, o passeio com o cachorro muitas vezes é a minha organização da agenda. Então o contato com a luz do dia, eu não ando com fone de ouvido, com nada, então uma caminhada ali, 1,5 km mais ou menos. Então o cachorro te leva para passear? O cachorro me leva, eu passeio, não é que eu levo, né? Nós vamos passear juntos. Então é o cachorrão e o cachorrinho. Aí eu começo a pensar ali, sem celular, sem agenda. Legal.
tentar lembrar, trazendo algumas coisas e tal. Aí quando eu volto, ou quando eu chego no escritório, a minha primeira coisa é ali, eu abro o Trello, abro o e-mail, abro a agenda e dou uma escaneada geral. Acho que sem isso, geralmente eu consigo fazer isso antes de ir para a metodologia, né? Um dia normal, assim. Então eu já dou uma olhada, falo, hoje tem aquela reunião importante, hoje tem isso, o que eu lembrei no passeio ou na corrida que eu dou, a pedalada que eu dou de manhã, eu lembro, já anoto, já coloco ali na minha lista de coisas, isso eu não posso esquecer. Você vai de bike para o escritório normalmente, né? Vou de bike. Também é um outro momento que a cabeça também vai funcionando já com foco no trabalho. Só uma dúvida, quando você vai de bike e volta de bike, você conta isso como atividade física ou isso é transporte? É transporte. Transporte. Tá. É um transporte saudável. É que você me contou um dia que você falou, um dia eu tô chegando em casa, eu dei umas 3 voltas no quarteirão. Aí você já tá pensando Aí eu já aproveito... É que você não vai ter uma atividade física naquele dia, você já deu uma... Aí eu aproveito e faço uma volta um pouco maior ali. Mas eu uso esse tempo também, às vezes, para organizar o próximo período, né? E aí, acho que chegando no escritório que tá o grande problema, porque aí você já montou tudo bonito, já passei a limpo, apaguei o Trello, a tarefa que foi concluída, respondi o e-mail, já dei uma olhada no WhatsApp. Só que aí você chega no escritório e tem uma bucha. Já tá estourando, já tá pegando fogo, né? Então, a linha condutora, ela já tá traçada. Então, eu vou correr para resolver aquilo e para manter a minha agenda. Dificilmente eu cancelo alguma coisa. Então, aí o almoço vai ser mais curto, né? Ou aquele tempo de estratégia para criar alguma coisa, ele vai ser menor. Só que assim, tem 2 coisas que eu não abro mão. A primeira coisa é o almoço com a galera, com o time, que a gente sai muita coisa boa ali. A gente tem um tempo livre, a gente almoça todo dia ali, não só o pessoal de liderança, então varia, mas esse é um momento muito legal, muito especial, que a gente se diverte, mas sai muita coisa boa. E a outra que eu falo, é a hora que eu atrapalho o time. Então, de manhã e de tarde eu faço uma ronda no escritório, sem objetivo fixo. Então, eu passo, vou conversando, vou vendo, as pessoas vão parar, vão perguntar, vão tirar dúvida, mas isso é uma rotina muito saudável, no meu ponto de vista. Isso é legal. Porque é um momento de relacionamento com o time, mas é um momento que os caras... Às vezes o cara, putz, eu vou levantar, vou incomodar o Rodrigo para fazer uma pergunta boba. Deixa. E ali nesse momento os caras... E como eu já faço isso todo dia, os caras já esperam. Que eu já chego fazendo piada, fazendo brincadeira. Então, nesse momento a gente acaba resolvendo muita coisa que não tem nada para resolver. É só um momento de descontração e de... Pô, o chefe tá passando aí, mas não é para olhar o que a gente tá fazendo. Então isso dá uma característica que eu gosto do seu trabalho ali é que eu vejo a velocidade quando a gente combina. Você deve fazer isso com o time, né? Deve ser uma característica. Que a gente combina assim, pô, precisamos fazer um negócio aqui. Pô, precisamos mesmo. Reunião é agora aqui, né? Se for agora aqui, você já resolve em 10 minutos. Ontem eu tava falando, pô, a gente precisa fazer uma reunião para fazer sobre isso aqui, porque eu fico sempre uma cabeça na reunião, porque o meu fluxo no escritório é um pouco diferente. Falei assim, não, você já está resolvido. Se for só para fazer a reunião, para fazer isso, a apresentação tá aqui, ó. Vamos, beleza. Aí resolvemos já metade da reunião ontem, em 15 minutos. E aí fala, pô, mas a gente precisa falar ainda de como vai ser a estrutura e como vai ser o Aqualeague de abril. Beleza, quando você quer fazer? Pô, quarta-feira, às 2h. Já vem, aí eu já olho aqui, a hora que estou saindo do escritório, dou um refresh nos e-mails, já tem o convite lá. Então, assim, uma velocidade de... Cara, se tem um bloco de tempo, se é alguma coisa importante que a gente precisa resolver, vamos colocar lá e vamos resolver. Então, quando você falou aqui, ó, pô, normalmente eu não desmarco nada ao longo do meu dia, porque você tem momentos livres no seu dia e momentos que já estão organizados para você fazer algum trabalho específico. Que aí, legal, se não tiver aquele trabalho específico, você vai para outra. Agora, você cumpre com o combinado ali e resolve. Se não precisa de 2 horas, precisa de 1, beleza. Se não precisa de 1, precisa de 15 minutos, tá resolvido também. Resolvido. Acho que isso é uma característica. E a outra é disponibilidade. A disponibilidade. Então, a agenda, ela é uma agenda bastante robusta, mas com liberdade de ações para você circular e poder... E aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Cadê o músculo? Aí, como é que tá? Se você olhar a minha agenda... Se você olhar a minha agenda, você fala, não é possível. O cara não trabalha. É mais vazia.
Olha a minha agenda agora. Eu tenho muitos espaços. Tem semanas que são realmente diferentes. Sim. Mas eu tenho muito espaço. Isso é importante. Porque eu preciso ter tempo para os imprevistos, eu preciso ter tempo para circular. E eu preciso ter tempo livre para pegar e falar assim, putz, não, eu quero investir. Pô, o Gustavo ontem lá, eu quero sentar, não tem reunião prevista, mas eu quero sentar com você também ontem. Ficamos ali meia hora batendo um papo. Essa antecipação é um dos erros que eu vejo os empreendedores, empresários ali, gestores... Não, tem dia que eu comecei... Quando eu me enche a sua agenda. Então, é que hoje em dia eu também sou head de operações, mas eu sou um head de operações muito na operação também de comercial, de marketing, de outras coisas. Então, às vezes tem dia que eu tô fazendo função comercial e eu gasto mais de metade do meu dia em reunião, fazendo reunião comercial. E aí o que acontece? Geralmente no final do dia, que os colaboradores vão embora, e eu falo, caramba, eu tenho um monte de coisa que eu preciso resolver agora. É isso aí. E aí eu fico lá e fico mais... Faz sentido. Mas você tá na operação, né? Aí você pega todas as áreas de operação que você cuida. É que o Rodrigo, assim, ele é um head de operações, mas é uma função de CEO ali, né? Operações é só no nome, né, Rodrigo? Porque, assim, tem algumas coisas que eu contribuo, que eu ajudo, que eu toco, que eu faço, que eu tô ali, mas você cuida de um todo. Então você não precisa sentar lá. Se precisar, um dia você sentar lá para fazer uma venda... É isso. Mas vai ser, assim, o último dos recursos, né? E no seu caso, não. No seu caso, assim, uma das funções é você executar ali. Você vende. Então, por exemplo, marketing. É que, assim, empresa pequena, começando agora, imagina, o head de operações, ele é CEO, ele é o marketing, ele é vendas, ele é não sei o quê, ele contrata cafezinho... SDR também. SDR, BDR. Isso é uma diferença muito grande mesmo para questão de ocupação da gente. Sim. Hoje eu tenho ali, eu conto com um time e eu confio no time. Né? Então, isso também às vezes é um problema. O cara tem um time, mas putz, não, cara. Ou um problema de delegar, saber delegar, ou um problema de confiar. Putz, se eu pedir isso pra esse cara, o cara não vai entregar. Eu confio 100% no time da MGB. Então eu sei que eu pedi ali pros líderes, principalmente, os caras vão entregar. E vai vir do jeito que a gente quer, né? Então isso me dá essa tranquilidade de poder ter esses espaços na agenda aí. Muito legal ter você aqui com a gente. Pô, obrigado. Hoje você tá... à frente de uma empresa que vai fazer 20 anos em 2025, uma empresa jovem de 20 anos e que nos últimos anos ela teve um impacto gigantesco, né? Então, a gente tem uma empresa longeva de 20 anos. Sim. E ao mesmo tempo que nos últimos 2 a 3 anos, que é o momento que você veio, recebeu uma injeção de suplementação incrível. Então, quando a gente brinca com a suplementação da pessoa, do ser humano, ou a suplementação, né? As vitaminas essenciais para uma empresa, tem uma analogia muito legal, né? E eu vejo que você foi ali, melhorou a imunidade da empresa, trabalhou alguns elementos, estava faltando aqui um ômega 3 e colocou lá, estava faltando um pouquinho do outro, de uma creatina e estava lá. Você toma suplementação ou não? Eu tomo. Então, creatina. Pessoas de alta performance tomam suplementação. Então eu queria te agradecer aqui a participação no nosso podcast, agradecendo também a força da empresa, né, que a gente está junto lá no trabalho, e a suplementação que você trouxe pro negócio MGB, né, junto com a time, junto com as pessoas. E para celebrar, a Vita.com.br, a Vita tem aqui suplementos para você, como um presente. Obrigado. Mostra aí. Aqui, ó. Escolhemos com muito carinho. O que tem aí? Mostra aí mostra no vídeo. Então, colágeno. Face. Aí bom, aí ou você para sua esposa, né? Melhor para dormir, dar aquela descansadinha. E tem mais um ali, qual que é o último? Tem um aqui. Tem um aqui, ó. Legal, hein? O que é esse? Esse aqui é vitamina D+, D3 e K2. Deixa eu ver. Legal. Olha lá. Esse aqui, então. Vitamina legal, D3, vitamina D e K2. Então, uma suplementação para você aí. Quem quiser mais informações, longevidade, suplementação, né, filho? Sim. Vita.com.br, Vita.com.br. Sim. Para vocês aqui fica o convite para passar pelo site da Vita e um agradecimento. Pelo Instagram, né? Pelo Instagram também. Instagram. Qual que é o Instagram? Arroba. Se botar Vita com H, vai aparecer. E a gente põe aqui na descrição aqui embaixo, também com todos os links para vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Um abraço. Filho. Valeu. Obrigado. Encerramos mais um episódio? Foi bom, né? Gostou? Vamos pra cima. Encontre o Rodrigo nas redes sociais. Beleza. Onde encontra? Onde
vai estar. Ó, beleza. Boa. Então, E Vita.oficial. Vita.oficial é o arroba. As redes sociais da Metodologia, suas, Rodrigo, como é que você divulga? O seu Instagram é aberto? Acho que é fechado o seu. É aberto? Não, o meu é fechado. É fechado. Então divulga aí da Metodologia, divulga o que você achar melhor agora. Manda aí. Arroba Metodologia GB. Arroba Metodologia GB. Beleza. Esse é o nosso aí que tem tudo que a gente faz ali. É conteúdo de primeira... Não só para os nossos clientes, mas para o mercado aquático. Né? Os eventos, tudo que a gente faz, a gente divulga ali. E tem, para quem estiver interessado no Encontro Internacional de Natação, também tem o Instagram, que a gente já está trabalhando, apesar de ser em outubro. Teremos novidades em breve. É o arroba Encontro Internacional de Natação. Vamos subir um QR Code também para o pessoal ver a landing page. A gente coloca todos aqui. A gente tá falando muito de Instagram, muito de site, a gente tá até errando algumas coisas, a gente vai botar no YouTube. Eu não errei nada até agora. Não errei, não. Tá bom, vamos conferir aí, vamos ver se ele errou. Turma, tchau. Valeu. Tchau, obrigado.